e intercessor no céu, São José, hoje rezando por nossa saúde e também de todos aqueles e daquelas que recomendamos ao vosso carinhoso cuidado. Ó glorioso São José, a quem o Divino Pai Eterno comunicou sua paternidade, o Filho Divino honrou-o com essa mesma qualidade e o Espírito Santo o escolheu para ser esposo de sua esposa. Eu vos felicito e dou graças, porque fostes elevado a tão alta dignidade e adornado de tantas e tantas graças. Lembrai-vos, ó glorioso São José, que de alguma maneira também sois nosso Pai, porque sois o de Jesus, nosso irmão maior. Não esqueçais ainda que sois verdadeiro esposo de nossa mãe muito amada e por esse mesmo título também pai dos filhinhos daquele coração imaculado. Ora, cheios de confiança filial, erguemos hoje os olhos e os fitamos nesse vosso rosto bondosíssimo e a vós bradamos na presente necessidade da saúde para o nosso corpo. Assim, como os bebês constantemente bradam por suas mães, e ainda com muita mais razão, porque não há amor de mãe, por maior que seja, que se possa comparar ao amor que vós nos tendes. Lançai, pois, um olhar amoroso para os que assim vos contemplam e para os que a vós clamam do fundo dos seus corações por sua saúde física. Compadeça-se essas entranhas, já de si tão ternas, das enfermidades em que nos encontramos. Fazei, Pai amado, que as vossas obras correspondam ao vosso nome, que significa acréscimo, e desempenhai-vos dignamente do título de padroeiro e protetor universal que vos dá a Santa Igreja. Olhai, São José, Pai misericordiosíssimo, que sois sempre o mesmo, que o vosso poder se estende a todas as nossas necessidades. Eia, pois, zelar por vossa honra, e se tudo isso não bastar, vô-lo pedimos pelo grande amor que tivestes à vossa amada esposa e ao bom Jesus, em cuja presença desejamos gozar convosco todos os séculos dos séculos, na celeste Jerusalém. Amém. E hoje, nesta novena especial, pedimos também a bênção da água, impondo minhas mãos sacerdotais. Senhor, Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Você percebe como Deus vai transformando a nossa vida aos poucos? E de repente, coisas que no passado haviam em nós não existem mais. Preocupações, termos, ideias. Assim Eclesiastes 3 garante. Há um tempo de nascer e de morrer, mas não só nascer e morrer no sentido biológico. Há ideias que nasceram hoje e outras que morreram ontem. Talvez algumas das ideias que nasceram hoje irão morrer amanhã.
A vida é esse ciclo. E a oração não tira a gente desse ciclo da vida e muitas coisas que a gente tem que passar. A oração nos liga à eternidade, que desde o batismo é o nosso verdadeiro lugar. Esta é uma escola de eternidade. Por isso, eu não tenho medo de estender minha mão para você e dizer, olha, ajude-nos a estar aqui nessa escola de eternidade, que São José é o patrono, nessa novena dos filhos e filhas de São José, nas missas votivas, todos os dias. Porque nós precisamos da sua ajuda. Especialmente quando a gente está vivendo essa campanha e vê que tantas e tantas pessoas precisam do nosso joelho no chão para encontrar a cura. Precisam estar perto de grandes intercessores como José para encontrar a sua cura. Você pode nos ligar durante a semana através do 0800 54 55 900 e também nos dar a sua intenção, especial por alguém que está enfermo na sua casa ou que você conhece, talvez você mesmo. Nos finais de semana você pode nos ajudar através de uma doação na chave Pix, que é também o nosso WhatsApp. E eu estendo minha mão para dizer, olha quantos frutos tem essa obra. Uma obra oracional, uma escola de eternidade que a gente faz aqui na terra para aprender que o céu é o nosso lugar. Por isso a gente quer abandonar o pecado, as doenças e tudo que está nesse mundo. E o Senhor nos cura. Cura sim, inclusive da nossa natureza marcada pelo pecado que causa tudo isso. Fomos curados, mas ainda temos a concupiscência, ainda voltamos atrás. 11 9 1300 9065 é a nossa chave Pix celular, que você pode fazer uma transferência de qualquer valor. O que importa é a sua participação, porque a gente sabe que Deus multiplica a graça e o empenho da tua oferta. Repito, chave Pix celular da novena dos filhos e filhas de São José, exclusiva, 11 9 1300 9065, está aqui na sua tela. E você vai ver lá, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, Embrac, que é a nossa mantenedora aqui de todos os programas, né, da Rede Vida de televisão, com cunho religioso e sem patrocínio. É uma alegria para nós poder chegar todos os dias na sua casa. Então eu quero dar a bênção de Deus para a sua vida e pedir que você esteja sempre conosco, de modo especial nessa novena, orando pela cura de nossas enfermidades. Que o Senhor, pela intercessão de São José, te abençoe, te guarde, te cure de dentro e para fora, para que a graça dele sempre aconteça na sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu te espero amanhã, hein, se Deus quiser. E ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A seguir, meditação da palavra com Frei Gilson. Amados e amadas de Deus, todos os dias nós estamos aqui no canal do Família vivenciando esse momento de graça, a novena dos filhos e filhas de São José. E é claro, ela conta com a sua ajuda, mas também com o seu pedido de oração. Através do 0800 54 55 900, o nosso novo número, que é grátis, é um 0800, você entra em contato conosco. Pede para ser um filho, uma filha de São José, ou mesmo envia as suas intenções. Esse é o nosso novo canal, o nosso novo telefone, 0800 54 55 900. Eu espero a sua ligação. Deus te abençoe. Tempo de união e fraternidade é, na verdade, viver a caridade. Oração e paz no coração. Tempo de união e fraternidade, aqui agora na comunidade. Rede Vida, o canal da família. É preciso que tenhamos disposição para buscar a verdade.
Tem vezes que nós não temos disposição para buscar a verdade. E às vezes a mentira é mais cômodo, não buscar a verdade é mais cômodo, não buscar a verdade, na verdade, é o que eu quero, é o que minhas paixões querem. Eu quero que você entenda que é muito importante a busca da verdade na sua vida. Porque quando você busca a verdade, consequentemente você vai parar em Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não importa, qualquer pessoa que busque a verdade, ela vai ter que parar em Cristo, ela vai se deparar com Cristo, não tem como. Pode ser um filósofo, pode ser um cientista, pode ser um grande professor, pode ser quem quer que seja. Você está disposto com sinceridade e honestidade em encontrar a verdade, você vai se deparar com Cristo. Mas nós vivemos num mundo onde o interesse pela busca da verdade está cada vez menor. Vivemos num relativismo tão grande, onde cada um tem sua verdade. Onde você tem a sua verdade, eu tenho a minha, sobre coisas que são óbvias e objetivas. E o nosso mundo está confuso, e o nosso mundo tem sede de verdade. Porque o ser humano foi feito para a verdade, nós fomos feitos para a verdade. Mas às vezes nos falta disposição para a verdade. Sobre isso que a gente vai meditar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 11, versículo de 27 a 33. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isto? Jesus respondeu: vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos de fato tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus disse: pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Aqui está o retrato do nosso mundo. Veja que estes homens não estão interessados na verdade. Sumos sacerdotes, mestres da lei, anciãos, eles não estão interessados na verdade. Se nós dissermos isso, vai acontecer aquilo. Se nós dissermos aquilo outro, vai acontecer. Eles não estão interessados na verdade. Assim é o nosso mundo de hoje. Não se tem interesse pela verdade. Na verdade, eu tenho desejos contrários. Na verdade, são pessoas que buscam seus próprios interesses. Eu quero criar a minha verdade, é isso que importa, eu quero criar a minha verdade. Cuidado, irmão e irmã, cuidado para você não criar a sua verdade. Queira a verdade que é evidente, queira a verdade que se impõe, queira a verdade que se apresenta, e não a verdade que você cria. E aí há aquela forçação de barra, né? Beda diz assim: é como se Jesus tivesse dito: não vos direi o que sei, já que não confessais o que sabeis. Desse modo, o conhecimento é ocultado daqueles que o buscam de maneira errada. Principalmente por duas razões. Primeira, quando quem o busca não tem capacidade suficiente para compreender o que está buscando. A segunda, quando por desprezo à verdade é indigno de ter explicado o assunto da sua indagação. Por isso esses críticos foram justamente rechaçados, retiraram-se envergonhados. Por quê? Porque desprezaram a verdade.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13, versículo de 11 a 12. Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Por que a eles não? Porque fecharam o coração à verdade. Ao que tem lhe será dado, ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Você está entendendo? Você precisa ter amor pela verdade, você precisa ter busca sincera da verdade e estar disposto a renunciar àquilo que você pensa, as suas opiniões, as suas objeções. Porque quando a verdade se impõe, eu tenho que ter a humildade de aceitar, coisa que estes homens não tinham. Mateus capítulo 7, versículo 6. Não lanceis aos cães as coisas santas, não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calquem com os seus pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Eles não tinham amor à verdade. Abra sua Bíblia, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 10 a 12. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Já que vocês querem ficar no erro, Deus vai respeitar a liberdade. Mas a pior coisa é ficar no erro. Escreve aqui nos comentários, meu irmão e minha irmã. Não posso desprezar a verdade que é Cristo. Não posso desprezar a verdade que é Cristo. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A seguir, Simpe. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. As mudanças estão cada vez mais rápidas e na correria do dia a dia é fácil esquecer o que realmente importa. A gratidão transforma o olhar. Seja grato à sua família, aos líderes que acreditam em você e às pessoas que estão ao seu lado. E, acima de tudo, seja grato ao Senhor. E você? Já voltou hoje para agradecer por todas as graças alcançadas? Envie para nós o seu testemunho. Sua história pode ser um milagre que vai inspirar alguém. Tempo de união e fraternidade é, na verdade, viver a caridade. Oração e paz no coração. Aqui agora na comunidade, Rede Vida, o canal da família. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O economista Roberto Luiz Troster projetando as tendências da inflação para os próximos meses do ano. O advogado Marcos Tavares Leite comentando sobre a reforma tributária e um ponto importante com relação às empresas optantes do Simples Nacional. O economista Otto Nogami trazendo atualizações e informações do setor econômico.
E nesta semana, o presidente do Simples, Joseph Cury, recebe Roberto Monteiro, delegado de Polícia Civil de Classe Especial do Estado de São Paulo. Fique conosco. E foi publicado o Índice Geral de Preços de Mercado pela Fundação Getúlio Vargas IBRE. E este mês de maio, não que tenha surpreendido, mas como era de se esperar, veio abaixo do indicador de abril. O IGPM variou 0,84% em maio contra 2,73% em abril. No ano, já está acumulando 3,79%. Qual é a importância desse indicador? Ora, o IGPM, que também é conhecido como a inflação do aluguel, ele serve muito mais como um antecedente daquilo que pode ocorrer com a inflação nos próximos meses. Por quê? Porque caracteristicamente o IGPM mede a variação de preços, principalmente do setor produtivo da economia. Ele tem um indicador que o compõe, que se chama Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede exatamente a variação de preços na indústria. E, ademais, temos também o Índice Nacional do Custo da Construção Civil, que mede, como o próprio nome define, a variação de preços na construção civil. O IPA, o Índice de Preço ao Produtor Amplo, tem um peso de 60% e apresentou uma alta agora no mês de maio de 0,91%, contra 3,49% no mês de abril. O INCC, o Índice Nacional do Custo da Construção Civil, por sua vez, apresentou uma alta de 0,77% no mês de maio, contra 1,04% em abril. Ora, esses indicadores, principalmente esses referentes ao setor produtivo da economia, estão indicando ou sinalizando de que há uma tendência de queda nos preços, que, aliás, diga-se de passagem, é uma característica natural. Quando nós analisamos o ciclo ou o próprio movimento da inflação ao longo do tempo, a gente observa que ela tende a ser mais alta no início do ano, ela cai em direção a maio, junho, julho, para voltar a subir em direção a dezembro. Então, era de se esperar que isso efetivamente acontecesse. Agora, um aspecto importante, esse conflito no Oriente Médio, de que maneira ele pode afetar os preços aqui na economia brasileira? Bom, mês de abril, os preços já foram detectados, esse aumento de preços já foram detectados. Então agora, aparentemente, estamos entrando num processo de normalidade, ou seja, acomodação dos preços dentro de uma realidade histórica de comportamento desse indicador. Vamos ver nos próximos meses o que vai ainda acontecer. A reforma tributária e as empresas optantes do Simples Nacional. Além do grande problema desse congelamento dos limites de faturamento para microempresas, empresas de pequeno porte do MEI, já há 8 anos, as microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional têm que fazer uma avaliação agora, se elas vão se manter puramente no regime do Simples Nacional ou se vão optar por um regime híbrido, que significa elas fazem o recolhimento e apuração do imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro e a contribuição previdenciária sobre folha de salários pelo Simples Nacional. E os demais tributos, que serão substituídos pelo IBS e CBS, em substituição, portanto, ao IPI, ISS ou ICMS, ela faria a apuração no regime geral. O que significa que nessa apuração de regime geral, ela aproveita créditos das operações anteriores, daqueles bens que receberam de seus fornecedores e transfere também o valor total do tributo ou o crédito tributário integral do valor da operação para os seus clientes. Ela deve fazer essa avaliação se compensa ficar no regime do Simples amplo, Simples, só o Simples Nacional, ou nessa sistemática híbrida. Para a gente ter uma ideia como que isso pode ser apurado, tem que olhar, inclusive, toda a sua cadeia de insumos, se os custos são baseados em vários insumos, há uma alta incidência dos seus insumos, talvez valha a pena ela optar pelo regime híbrido, porque ela aproveita crédito tributário e também vai transferir.
Se ela é baixa em insumos e é mais efetiva em mão de obra, ela não vai ter tanto crédito a apurar. Por outro lado, quando ela vai fazer a sua venda, a venda do seu bem ou serviço, tem que verificar inclusive o seu cliente, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Em sendo pessoa jurídica, esse cliente vai poder apropriar os créditos tributários relativos ao IBS e CBS e, portanto, ele vai optar por uma empresa pela qual ele possa aproveitar integralmente o crédito tributário ou vai pedir um desconto proporcional. Se for uma pessoa física que não aproveita crédito, talvez para o micro e para o pequeno empresário optante do Simples Nacional seja melhor ficar no regime do Simples, como ele está integralmente. Lembrando que o Simples Nacional não é um benefício fiscal. O Simples Nacional é um regime tributário e assim é definido por lei complementar, inclusive, para entender aqueles que olham como se podendo ser um benefício. Agora, não bastasse